Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido, porque aqui tem zumbis e ali não tinha, e agora? É isso! É isso! Eu sabia! Guaxaverso existe. Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, faz O tudo. Guaxa sabe o Espera. que faz. O que é o Guaxaverso? Era só uma questão de tempo. Todos O Guaxaverso vão sempre conhecer existiu. o Então nós Guaxaverso. finalmente Eu quero provamos entender o a existência do Guaxaverso. Alguém me explica o que é o Guaxaverso? Pessoal, não existe Guaxaverso. Eu acredito no Guaxaverso. Mas supondo que ele exista, Guaxaverso, onde o que não existe é debatido. Então eu não vou arriscar também gravar local. Já que o João não vai, eu não vou gravar também. Eu vou usar só o áudio do Craig. Então se o áudio estiver meio esquisito, a culpa é do Craig, do João ou de quem vocês quiserem colocar. O importante, ela não é minha. Registrado isso. Registradíssimo. O João que tava nervoso ficou mais nervoso. É tudo brincadeira, João. Calma. Não, eu juro foi- que dessa vez. Eu juro que eu não vou esquecer meu nome dessa vez, tá? Que é João Pedro, né? É, João Pedro, claro. Obrigado. Você marcou na Guaxapedia João Pedro e agora é pra sempre. Agora Se não era, liga pra casa e avisa. É João Pedro. Ou como é que era? Eu não lembro qual é a piada certa, não é? Tipo o Doutor Dolittle, que é um filme maravilhoso. O Doutor Dolittle que fala com animais, pergunta pro cachorro: qual é o seu nome? Dele, eu não sei. Como é que as pessoas te chamam? Aí ele fala: sai daqui. Caramba, eu não sei se eu fico. triste, eu não né? sei se eu acho graça, eu fico triste pelo cachorrinho. Triste, triste. Eu fico, porra, é isso. Mas é um bom cachorro, é um bom cachorro. Aí eu acho que daí batizou ele de Lucky, que é o Rex americano. Verdade. É mais comum achar Rex do que qualquer outro nome de cachorro. No Brasil, nos Estados Unidos é Lucky, eu acho. Todo mundo é Lucky. Vira-lata é Lucky, porque esse era o vira-lata, por exemplo. Aí ele deu sorte, é o Lucky, pronto. O que é um absurdo, porque assim, se tu batizar ele de cachorro, vale também, porque é só tu gritar alto que ele vem correndo. Não importa o nome que tu deu pro bicho, ele não sabe que é o nome dele. Que eu acho que eu já li em algum lugar que eles não entendem o que a gente fala, só o tom que a gente fala. Tu grita, Rex, vem cá, ele olha pra ti e pergunta, o que você disse? É comigo? Vai jogar uma bola ou não? Porra, é isso. Já enrolamos o suficiente pro pessoal chegar. Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, narrador, produtor, idealizador, podcast da Esperada do Guaxinim e aconteceu de novo, gente. Padrinho morreu. Pra quem não sabe, o Guaxaverso é nosso antigo escudo mestre. Aqui vamos ler os comentários de teorias do último episódio, que no caso foi Zumbis e a Vaca que Pariu. RP Guaxa 158. E eu recebo aqui ele, que teve uma crise de identidade após o episódio ser gravado, mas que todo mundo sabe quem é o João Pedro. Olá, João Pedro. Olá, Guaxa. Tô muito feliz por estar aqui e, sinceramente, Zumbis e a Vaca que Pariu foi um ótimo nome. Foi, né? A gente discutiu no grupo, né, que nomes dar. Aí vocês deram, acho que um monte de nome e no fim E não foi outro. nenhum. E não foi nenhum do que a gente deu. É isso, é isso. É isso que importa. O próximo episódio é a mesma coisa. Pedi pro grupo dar sugestão de ideia, deram milhares. Eu disse, não gostei de nenhuma. E não sei qual é o nome do próximo episódio. O importante é que a sua palavra é a final. É, assim, às vezes, mas ok. Assim, a minha palavra é a final, mas assim, às vezes as pessoas me convencem. Eu digo, não, tem que ser tal coisa. Eu beleza, então vai ser. Quando me diz, não, esse nome tá muito solar. E daí eu sou obrigado a mudar. É isso. Eu acho que você já falou, você mudou um nome uma vez por causa disso, né? Assim. A opinião por exemplo, das duas ajuda, não, esse nome tá ruim, ele tá solar. Tem que ser um outro nome. Deu, beleza, aí vamos mudar. Mas fora isso, a gente fica com os nomes que estão aí. Pessoal, como eu falei ali no começo, quero avisar todos vocês, o Padrinho mandou um e-mail informando que ele também vai encerrar as suas atividades. A partir de abril, não dá. A partir de hoje já não dá mais para criar novos projetos, né? Não posso, sei lá, criar um padrinho de, sei lá, do Guaxaverso. Agora vai ser um separado. Não dá mais para criar. A partir do mês que vem, não vai dar mais para assinar. Ou seja, ninguém vai conseguir mais assinar. E a partir de maio, morreu. Assim, muito. É triste o fim do Padrim, que eu vi nascer. Um dos apoiadores do Padrim lá no começo foi o SciCast, né? Ele foi um projeto que abraçou muito os podcasts. Eu conheci o Pedro, que também é Pedro. O Pedro, a gente chamava de Pedro Padrim.
que é o fundador, né, do Padrim. Conheci ele na CCXP, ganhei bottom, a gente trocou uma ideia lá no ano que lançou o Padrim, né? E fico muito triste por ter chegado ao fim, entendo os motivos, né? Acho que, pô, ao contrário do PicPay que mandou beleza, gente, daqui a 15 dias acabou, se vira. Ele, pô, deu 3 meses, tem esse plano todo de não dá mais pra fazer novos projetos, não vai dar mais pra assinar, e só lá pra maio, dia 31 de maio, ou 30, não sei até que dia vai, não vai ter mais o apoio do Padrim. Então, assim, gente, tem muita gente, tem, sei lá, mais de, 300 pessoas no Padrim, eu acho. E assim como o PicPay... Pode falar. É isso aí, galera. Agora é ir pro Pix mesmo, porque tá mais fácil. Não, calma. Assim, por enquanto, o mais fácil, Apoia-se e o... Se você nunca foi padrinho, Apoia-se ou Orelo, tá? Se, assim, os dois mordem a mesma coisa. Qual dos dois é melhor? O que for melhor pra você? Eu tô gostando do Apoia-se, então, se você não souber realmente pra onde vai pro Apoia-se. Eu sei que tem muita gente que migrou pro Orelo por conta de podcasts como Jogabilidade, como o pessoal do Mothership, que agora, se não me engano, tá exclusivamente lá, ou pelo menos lá eles estão lançando episódios extras, né, porque tem essa possibilidade na Aurelo. O RP Guacha não tem episódios extras lá, né, mas assim, eu sei que muita gente migrou pra lá, então se for melhor pra ti, vai pelo Aurelo mesmo, mas se não, vai pelo Apoia-se, que o Apoia-se tem, o pessoal tem, é tipo o Catarse, né, o pessoal também coloca lá apoios pro pessoal fazer projetos, então eu acho que ele tem um negócio mais sólido, e mas também daqui a, sei lá, meses pode falar, eu não sei. Eu acho que o motivo, tanto do PicPay quanto do próprio Padrim, é a história do Pix recorrente, né? Alguns padrinhos mais antigos, os mais antigos, têm feito, o cara já tá no grupo de padrinhos, já é conhecido há tempo, tem feito Pix, tem gente que fez Pix que pagou 1 ano, já tá aqui 1 ano adiantado pra ficar lá na taberna. E é legal. O problema é assim, quando é alguém novo, eu não consigo ler a mensagem, eu não sei ler, eu sou burro, eu não sei ler a mensagem que vem junto, sabe? Eu não sei onde eu leio isso. E fora que, porra, ter um controle disso é complicado, tem que ir lá um por um, clicar, ver como é que eu vou saber o teu e-mail para te chamar pro grupo. Então, se não tá no grupo ainda, o melhor é ir no Apoia-se ou no Orelo. Se tu já tá no grupo, quiser fazer o Pix, rpguacha, @gmail.com, né? Tu manda o Pix lá. Eu vou fazer uma outra chave também, que esse vai... Esse era um negócio temporário que acabou ficando. Mas o próprio Portal Deviante, que é uma empresa, né, administrada por senhor Tarek Fernandes, eles têm lá um projetinho de fazer um esquema, de fazer o Pix recorrente pro CNPJ, né, pro Tarek, e daí ele faz tipo, vai ter o do Missangas, do RP Guacha, do SciCast, vai poder escolher como é que tu vai fazer. Eles estão vendo isso ainda. Tu vai ter um negócio mais profissional para isso do Pix, que não vai ter custo nenhum nem para vocês, nem para mim, né? Mas isso eles estão vendo ainda, então tem essa ideia. A princípio, gente, eu preciso que quem tá no Padrim migre para algum lugar. Apoia-se, Orelo, porque vai fazer muito... Já perdi Antigamente eu tinha só o PicPay e o Padrim. Eu perdi metade e agora eu tô perdendo a outra. Eu dependo que vocês migrem para esse projeto continuar. Eu tive um bloqueio, assim, em fevereiro terrível. Eu tô bem atrasado com as gravações. Não sei o que eu vou conseguir entregar no mês de aniversário. Talvez episódio extra dê uma atrasada e fique alguma coisa de episódio extra pro final do ano. Talvez tenha um episódio extra agora por razão do aniversário e outro final do ano, em vez de 2 no início do ano. Porque por conta da grana que diminuiu dos apoios, por conta desse bloqueio, alguns problemas pessoais já passaram, né? Então talvez dê uma atrasadinha ali no nosso mês de aniversário. O próximo episódio, por exemplo, eu recebi ele pra edição ontem, ou hoje, eu não sei, tá no WhatsApp. Eu nem mandei pra Ju ainda revisar. Então, assim, e depois desse eu não tenho o próximo, eu vou gravar um amanhã. Se tudo der certo, né, ele já sai depois. Então, estamos meio no fio da navalha e eu preciso muito, muito, muito do apoio de vocês. Outra forma de apoiar, eu prefiro que vocês apoiem financeiramente. Mas também, você pode apoiar seguindo nas redes sociais, @MarceloGuaxinim, @RPGuacha, tanto no Twitter quanto no Instagram. João, tu tem rede social? Tenho sim. Qual é a tua arroba? A minha arroba, se não me engano, é João
Não, é Jopem0199. Jopem 0199. Queria também ser João Panda, né? Conta a história dos teus nomes antes de a gente começar. Né? É o seguinte, eu entrei na taberna e eu sempre gostei muito de Panda, e um apelido fora da taberna, da minha cidade, entre meus amigos de infância, é Panda. E aí eu comecei a usar João e o emojizinho de Panda lá na taberna. Quando eu comecei a fazer os comentários no RP Guacha e tal, eu fiz lá o easter eggzinho do nome do comentário, né, Morcego de Óculos, eu fui lá e criei também a hashtag lá pra mim, Morcego de Óculos. Aí alguns me conhecem por Morcego de Óculos, outros por João, outros por João Panda, outro por Panda, ou por João com emoji de panda. Então eu tenho trocentos nomes da taverna. E no episódio eu não lembrei e não usei nenhum. Usou o nome que tua mãe te deu, João Pedro. Eu usei o nome que minha mãe me deu. A tua mãe tá mais orgulhosa que a minha. A minha sempre pergunta, por que tu não fala que é Marcelo de Matos? Com certeza, mas seria bom se minha mãe ouvisse, mas eu mandei pra ela, ela não ficou tão interessada pelo jeito. Ah, não, pô, eu faço podcast há 10 anos, minha mãe nunca ouviu nada. Isso é tranquilo. Verdade? Eu cheguei numa empolgação, como se, na minha cabeça, foi uma das melhores coisas do mundo, mas ela olhou pra mim e falou, tá, e? E eu fiquei, poxa, mãe, eu tô empolgado. Eu fui na mesma CCXP do Padrim. Porra, eu fui num palco com um monte de gente incrível, sabe? A gente lotou o salão. Minha mãe, terça-feira, assim, não ligou. Eu, uma vez, participei como convidado numa rádio no interior de Minas. A mãe achou incrível. Que a rádio, sabe? Tipo, só as pessoas do interior de Minas ouviram. O podcast vai pro mundo inteiro. Tem um ouvinte no Japão ouvindo a gente agora. E, porra, o incrível foi uma rádio no interior de Minas que tinha como patrocinador uma nutricionista e uma mulher que fazia bolo. Tipo, no não mesmo faz nem bloco. Sentido. Porra, assim, ele é literalmente atirar pra todos os lados. Tinha promoção pra pessoa retirar um bolo na rádio, assim, porra, incrível isso. Mas, ok. Acho que deu pra gente entender. Aquele padrão, ao mesmo tempo que tá lá, vocês têm que se cuidar melhor, mas vamos sortear um bolo agora. Isso. Quem é de nutricionista não liga pra fulano. Eles até brincaram, tipo assim, era um domingo. Porra, era um domingo, sei lá, 1h da tarde ou meio-dia, não lembro qual era o horário, assim. Tipo, não, domingo você come o bolo e segunda você liga pra nutricionista, é isso. Mas ok. A gente tá aqui pra ler os comentários. O primeiro comentário é do João... Não, João não, é do Jorge. O primeiro comentário é do Jorge Marcos Santos Silva, que coloca: será que foi só eu que fiquei extremamente apreensivo com quanto tava dando tudo bem demais até não dar? Um bom dia, senhor Guaxa, convidade e Guaxual. Bom, comigo tudo bem. Contigo tudo bem, João Pedro? Maravilhoso. Spoilers, ele continua. Mano do céu. Quer dizer, pra mim tava na cara que a Vera é claramente uma psicopata. Só pra mim, mas canibal, mano do céu. Eu fiquei literalmente sem saber o que fazer no final. Mas foi uma história magistral. Não acho que os jogadores pecaram na ingenuidade e adorei o fato da Vera ser mais inteligente que Saci. Podemos colocar esse no balaio de episódio zumbi? Claro. Alguns anos à frente do da Kelly, talvez. Alguns anos à frente da Kelly. Do primeiro da Kelly, não vou lembrar. Assim, o tempo é convoluto. Mas é por ali. Que ficou no chinelo depois dessa. Olha só, Kelly no chinelo. Você pensou em algum outro possível final? Havia alguma forma dele desconfiar mais da véia? Além da suspeita óbvia pelo apocalipse e ela ser uma senhora idosa que estava viva e morando sozinha? Assim, tinha a questão das pegadas, né? Tipo, 2 pessoas sobreviveram à emboscada que pegou o Lorenzo, mas tinha 3 pegadas, então alguém passou por ali. Quem era essa terceira pessoa? Eu vou dizer pra vocês que talvez eu tivesse dado mais chance pros jogadores, mas eu... Não sei, assim, depois de ouvir, a gente tem 1 milhão de ideias, né? Mas eu gostei. Assim, existiam outros finais, mas eu tava torcendo por esse. Porque, porra, era um episódio... O final que eles derrotaram a velhinha e foram felizes pra sempre com a sua vaquinha, não teria o impacto que teve esse episódio, né? Então eu acho que é isso. E tem um detalhe que não foi interpretação, a gente realmente caiu igual patinho no papo. Porra.
tava empolgadíssimo, era igual criança brincando com as coisas. Era literalmente, a gente foi igual patinho. Quando a reação do meu Deus do céu foi exatamente a que a gente teve quando o Guaxa falou. A gente ficou tipo, não, puta que pariu. Eu tentei direcionar dizendo, vocês são pessoas, embora nasceram pós um apocalipse zumbi, vocês não tiveram contato, vocês ficaram isolados. A ideia mesmo do episódio era a questão da inocência versus a pessoa preparada, né? A fala do Lorenzo era exatamente a fala que depois ele vai dizer pros jogadores para tentar se safar, né? Então, poxa, uma vez, há muitos Guaxaversos atrás, eu tinha comentado que eu tava brincando com o ChatGPT e ele criticou uma aventura minha. Não foi o ChatGPT, foi o do Bing. E ele criticou uma aventura minha e eu disse que o dia que ela acontecesse, eu ia falar por quê. Não é a mesma aventura, né? Eu tava só brincando para ver os limites das IAs generativas. E era uma ideia de uma aventura de zumbi mais simples que essa, que tinha essa jogada do cara que treinou eles, dizer pra eles, olha, mate o cara ferido e depois ele estar ferido. O Bing disse que era eu tava jogando uma armadilha muito emocional pros jogadores, que não fazia sentido aquela cena. Tipo, ele criticou isso de ter que salvar ou não o Lorenzo, né? Mas chupa, Bing, você toma aqui. Mais uma vez provando que a IA nunca substituirá a parte viva das histórias e tudo mais. Por enquanto não, assim, pelo menos eu posso garantir. Por enquanto e se alguma IA estiver revendo essa minha frase no futuro, foi brincadeira, foi meme. Foi meme. Ele colocou kkkj. Perdão se me exaltei, mas realmente adorei muitíssimo. Pra mim, todos mandaram muito bem e biscoitos de procedência duvidosa para todos. Eu não vou comer. Você vai comer, João Pedro? Eu não sei se eu arrisco ou não, eu vou... O teu personagem comeria. O meu personagem comeria, então por que não, né? O que de pior pode acontecer? Todo biscoito é comestível, alguns só uma vez. Fico por aqui hoje, forte abraço a todos, força e luz para todos nós. Até mais, querido. Beleza, então vamos lá. Luiz Edivaldo Correia. Bom dia, guaxosos, guaxouvintes, mestre narrador guaxa e convidágata da noite. Acertei? Não, infelizmente você não acertou. Sinto muito por isso. Sim, mas se temos Juvidades que não é a Ju, a gente pode ter um Convidágata que não é a Aga. Verdade. Numa perspectiva maior, faz sentido. Agora vamos lá. Berlinda, você prefere ser Convidágata ou Juvidade? Vixe! Tem que escolher um. Tem que escolher um? Meu Deus, que difícil decisão. Eu acho que pelo peso do nome, eu prefiro ser uma Juvidade. Se a Agatha não ouviu o episódio que ela tá atrasada, contarei pra ela. Tipo, aqueles jogos que aparecem no cantinho da tela, a Agatha se lembrará disso. Com certeza. Agora eu me enrolei com isso. Vamos continuar. Curti muito o episódio. Spoilers. Quando você descreveu o posto, meu desconfiômetro disparou. Tá bem cuidado demais, quase um chamariz, um oásis. Quando a idosinha mostrou um arcade de Mortal Kombat 2 funcionando, eu tive certeza que é armadilha. Você teve certeza, pra nós era a melhor coisa do mundo ali. Porra! A armadilha tinha se fechado. Confesso que depois fui acreditando e a paranoia foi vencida e também levaria a idosa para o acampamento. Bem, paranoia é só saber a verdade, né? Adorei a referência da velhinha ser como a dona da loja de armas em Despertar dos Mortos, ou Madrugada dos Mortos. O filme de zumbis que o povo fica preso num shopping. É o filme de zumbis que o povo fica preso no shopping. Já assistiu esse filme, eu acho? Eu acho que já, há muito tempo. Quando eu era jovem, acho que já. Eu acho que eu assisti uma vez. Eu acho que eu já assisti com meu pai. Esse filme é muito bom. Eu gostava muito de filme de zumbi. Eu gostava muito do que era no cemitério. E era um tonel do exército. E daí vaza um gás. E daí eles decidem queimar o corpo
Porque tipo, tem um zumbi. É tipo um zumbi dentro de um tonel e ele solta um líquido que cria mais zumbi. Aí eles têm a brilhante ideia, vamos queimar isso aqui. Aí vira uma nuvem, junta com as nuvens de chuva, e chove sobre o cemitério, e todos os zumbis levantam. Acho maravilhoso. Eu tenho algo a comentar que eu também amo filme de zumbi, amo tudo de zumbi, mas desde a infância eu tenho medo de zumbi. E eu não sei porque eu gosto tanto de zumbi. Eu não sei se eu tenho medo, nunca vi um, mas é isso. Eu acho que tanto eu quanto o Nolan não precisa ver um pessoalmente para temê-lo. É verdade. O próximo comentário é do Maré Turbo Motor Retificado, e ele comenta: sinistro. Próximo comentário, Maria Clara. Oi, Guaxa, convidade e ouvintes, incluindo a Maria do Futuro. Você está aí, Maria do Futuro? Ela pode estar ouvindo no feed. Ela pode estar realmente ouvindo Depois no feed. vai pro feed, tu sabe, né? Tem esse detalhe. Desculpa. Você escuta os Guaxaversos? Eu escuto. Então prossiga, Juvidade. Beleza, tranquilo. Como prometido, esse comentário é menor. Amei ser lido por vocês no Guaxaverso passado. E quase chorei de emoção. Gostei muito desse episódio. Mesmo sendo de zumbis, foi mais tranquilo. Eu realmente não esperava por esse final. Amei a vaquinha, ela ganhou meu coração e achei maravilhoso que fizeram quase tudo certo na parte dela. Enfim, vamos às perguntas. Primeira, esse mundo é o do futuro da Kelly? É o mesmo da Kelly, provavelmente futuro, sim. 2. Existe alguma chance de esse mundo ser parte de um futuro distante de outro mundo? Sim. 3. Aquela velha era Kelly fingindo ser outra pessoa? Isso é uma teoria que muita gente levantou. E assim, só pra pôr mais lenha na fogueira, ela disse que o nome dela era Sarah, porque ela pegou um filme que era chamado Futuro 2, que tem a Sarah Connor. Assim, ela era Sarah e é só coincidência? Ela era Sarah e gosta do filme por conta da coincidência? Ou ela criou o nome ali na hora? Se bem que era um mundo de zumbis que já acabou, ninguém ia puxar a ficha dela, né? Eu acho que talvez ela só se chamava Sarah mesmo, e que, assim como a Kelly, ela é uma sobrevivente. No final, eu acho que nunca saberemos o verdadeiro nome dela. Eu espero que saberemos, né? Por fim, obrigada pelo episódio, e a voz da Agatha me deixa sempre um pouco hipnotizada. Beijos a todos. Beijos. Deixa todos nós hipnotizados, menos o João que escolheu sua juvidade. Não, essa também. A Agatha é uma pessoa maravilhosa. O próximo comentário é do Alberto Sterber. Ele coloca: bom dia, Guaxa e todos envolvidos nessa importante teia de histórias. Essa é a primeira vez que comento, mas sendo um ouvinte assíduo nos últimos 3 anos. Que episódio foi esse? Olho esbugalhado. Spoilers. Quando ouvi o Lourenço falar sobre matar alguém que tenha sido arranhado, mesmo que seja seu melhor amigo, fiquei na tensão pensando qual dos jogadores do Guaxa irá colocar nessa situação terrível. Contudo, confesso que fiquei aliviado quando o próprio Lorenzo aparece mordido por uma criatura. Mordido, né? Quando o próprio Lorenzo aparece mordido por uma criatura. Porém, nada me havia preparado para este final. Eu estava ouvindo meio distraído enquanto dirigia para casa, porém, ao ouvir a frase "sua amiga estava deliciosa", eu parei o carro com os olhos arregalados e pensando: o Guaxa não fez isso. O Guaxa não fez isso. Obrigado pelas histórias incríveis. Sucesso sempre. Como eu falei, em fevereiro eu andei bem, assim, as ideias surgiram, mas não davam frutos na cabeça. Alguns amigos disseram: eu posso te dar algumas ideias. E, pô, não sei, eu sou meio chato com o processo criativo do que eu faço, né? Então eu só agradeci e sorri, acenei, né? Talvez eu deveria ter ouvido essas opiniões, talvez. Mas esse episódio, como eu falei, ele veio já de uma brincadeira que eu fiz com o ChatGPT há muito tempo atrás. Não que ele criou a aventura, mas eu escrevi as ideias e vi o que o negócio ia falar pra mim ou não. Tudo ali foi ideia minha. A vaca tá grávida foi uma ideia que me surgiu na hora, em cima do que os jogadores estavam comentando. A questão eu queria... Pô, como é que eu vou convencer essa gurizada a chamar essa velha pro acampamento? Uma das possibilidades pro final era depois ela aparecer lá de surpresa, né?
sei lá, para levar alguma coisa, para tentar ajudar alguma coisa. Ou talvez os jogadores seria um teste difícil para eles conseguirem consertar o sistema de ventilação. Talvez eles falhassem e eu esperasse eles terem a ideia de buscar a senhora que entendia de eletrônica. Então, assim, muita coisa foi de improviso. A ideia da amiga, da Agatha, ela tinha botado na história dela, mas eu só me toquei na possibilidade deste final quando chegou o final, sabe? Porque ela perguntou se a amiga tinha passado por lá, eu já pensei, porra, passou e morreu. Já notei mentalmente isso. E a frase final foi toda de improviso em cima do que a Agatha, né, em cima do que os jogadores criaram. Então acho que essa é a beleza do RPG, essa é a beleza do RP Guacha, criar uma história coletiva, né? Essa história não é só minha, essa história é do João, Pedro, essa história é da Tarinê e essa história é da Agatha. Então agradeço muito a esses três por terem abrilhantado este episódio e ter feito uma história que pra mim era simples, assim, pô. Sempre que eu jogo zumbi, gente, é pra ser algo simples. Tipo, pô, fiquei sem ideia, eu coloco zumbi, é assim que eu funciono. E como sempre, ou na maioria das vezes, os jogadores, assim, salvaram uma ideia mediana e tornaram um episódio incrível. Então agradeço muito aos jogadores e agradeço o seu comentário, senhor Alberto. Espero vê-lo mais vezes por aqui. Beleza. Kafka, eu espero que eu tenha falado seu nome certo. Olá, senhor Guaxinim, Guaxovindade e Guaxual. Que episódio! Passando aqui só para distribuir biscoitos para todos os envolvidos. Os jogadores foram incríveis na atuação. Os dubladores também enriqueceram a trama com suas vozes e atuações. Elenco de peso. E o Zorzal deixou tudo mais envolvente. Que enredo, hein, senhor Guaxinim? Parabéns! Só tenho uma pergunta. É a Kelly? Eu acho que não. Mas quem sou eu? Né? Eu acho que também não, porque eu acho que a Kelly, se eu não me engano, é lá nos Estados Unidos e essa história se passa no Brasil, né? No meio do apocalipse é difícil sair de um lado do continente pro outro. Deve ser complicado uma ponte aérea Estados Unidos, Brasil, mas não é impossível. Não é impossível. Mas acho difícil também. O próximo comentário é do Tô Desistindo. Não desista, querido. Obrigado pelo seu comentário. Fiquei chocado pelo episódio também, mas é que meti o pé no carregador quebrado. Cuidado, desistindo. Fica a dica, pessoas. Sempre tenham carregadores extras. Nunca se sabe quando um irá quebrar. Rostinho feliz. Olá, Guaxa. Olá, Guaxa. Agatonvidade do dia. Ele prefere novidade. Guachate. E se brincar, a Agatha ultrapassa a Ju. Episódio que eu gravo amanhã tem a Agatha. Agatha, Mel. E eu esqueci o terceiro. Eu ia registrar. Eu descobri. Não vou lembrar. Mesa RPG, 4 pessoas. O Luco! Ah, tá aí o Luco. Aí ele mandou aqui no privado. Que isso, Guaxa? No chat. É óbvio que eu fiz isso só pra pegar no pé do Luco, né, gente? Eu não ia esquecer dele. Vamos lá. Do episódio, tá bom. Fiquei chocado com o final. Como assim? Surpreendente. Nunca confiei em idosos, mas nunca desconfiei de uma senhora que vive sozinha. Porra. Os elfos não desenvolveram poderes especiais? Só enlouqueceram e pronto? Cara, assim, inicialmente na ideia da aventura, lá atrás, eles eram pessoas que, sei lá, na loucura do apocalipse, fizeram costuraram a ponta da orelha, sabe? Fizeram aquelas mudanças de corpo, assim, tipo, que pessoas fazem mesmo, sabe, assim, um negócio meio natural, não envolvia nada mágico e tal. Eles só tinham surtado e ido morar, assim, em árvores, viver no eterna... uma aventura de RPG só de elfo, sabe? Nas árvores. Mas, à medida que eu ia escrevendo a história, porra, a senhorinha tá velhinha e gordinha no meio do nada, né? Ela enganou aqueles elfos tudo. Comeu todos eles. Ou matou alguns também. Fica a dica. Os elfos foram extintos pela velhinha. Impressionado também que o grupo aprendeu bem com o Lorenzo, é verdade. Graças a isso sobreviveram até. Bom, vocês sabem. Eu acho. Se escutarem até o fim, sabem. Escutem até o fim. Vale a pena não desistir. É verdade, vale a pena não desistir. Uma das possibilidades durante a aventura. Como eu falei, a aventura estava bem aberta. Tinha meia página de coisa escrita.
Os jogadores serem mordidos era uma possibilidade, mas deixei pros dados, não roubei, né? Tipo, se for pra morder, que sejam mordidos, se acontecer alguma coisa, é a critério deles. Seria uma possibilidade também, mas, repito, esse final criado, assim, eu ia dizer a 4 mãos, mas são 4 pessoas, 2 mãos pra cada, 8 mãos, eu acho. Ficou bem melhor do que eu tinha imaginado. É isso, obrigado, Todê. Aledson Carpra. Eu realmente, com certeza, não falei o seu nome certo, me desculpe. Olá, Guaxa, Juvidade e Guaxinins que nos ouvem. Ele prefere Juvidade, inclusive, Carpra, acertasse. Após ouvir o episódio, comentei com Vossa Senhoria, o Guaxa, sobre minha incredulidade. De uma forma mais eufórica e que não fazia muito sentido, mas repito aqui. Nossa, Guaxa, nossa! Não, a partir dos spoilers agora, não sei se por ingenuidade minha, mas eu realmente estava acreditando em um final de episódio tranquilo. Eu também tava. Até esperançoso, talvez. Um episódio que não teve nada tão grandioso, não houve encontro com os elfos, não houve uma sequência assustadoramente tensa e épica, mas mesmo assim um episódio gostoso de ouvir, de imaginar futuros segmentos e afins. Cheguei a achar que talvez a história não tivesse ido para onde o Guaxa esperava. Mesmo acreditando fielmente na escolha dos jogadores, e que jogadores, não é mesmo? Até o estreante, creio que seja. Estreante, sim, eu sou estreante. Foi muito bem, muito obrigado. E aí, do nada, no apagar das luzes, nosso Guaxa, nossa Guaxa, nossa, palmas. Sem perguntas, somente agradecimentos. É isso. Obrigado pelo comentário, Carpra. É engraçado, assim, o Carpra é uma pessoa que eu tenho sentido falta de você, Carpra, queria deixar isso registrado. Tem um canal na Twitch que eu acompanho chamado RPG TV. E normalmente eu tô trabalhando, eu coloco, sabe, de fundo, assim, pra ficar ouvindo o Tom, né, que é o senhor Everton, que cuida do canal, reclamando da vida, do jogo e tal. Ele joga RPGs retrô normalmente. E o Carpra é uma das pessoas que frequenta lá o canal e que é padrinho também, né? Não sei o que aconteceu primeiro, se ele já era padrinho e um dia apareceu lá e a gente me reconheceu. Mas assim, e daí é uma pessoa que eu converso bastante pela Twitch. Quer dizer, conversava até ano passado. Como eu falei, janeiro, fevereiro e agora março, tá tendo matrícula, né? Eu cuido da parte de matrícula. E é uma coisa que eu preciso ficar mais concentrado. Eu tô digitando documento, é uma porrada de matrícula para fazer. Não tem mais aquele período da secretaria que eu tô ali só esperando alguém aparecer para fazer um atendimento e tal, que eu conseguia dar um pouco de atenção. Então eu esse ano mal abri a Twitch e, sinto falta do Tom, sinto falta do Carpa, queria mandar um beijo pro Carpa. O Tom não escuta o RP Guaxa mesmo, mas, assim que a vida se ajustar, a gente volta a bater um papo. E muito obrigado pelo seu comentário, senhor Aledson. Se tu escrevesse Aledson e não botasse Carpa, eu não ia lembrar que era tu. Próximo comentário. Tu quer fazer um comentário, João? Não, pode ir, Guaxa. Próximo comentário é do Estênio Medeiros, que coloca: olá, toda comune Guaxa. São os guaxinins comunistas. E mais algumas vezes a Tarinê falha em não chamar o Guaxa de mestre. Mas com a atuação incrível dela, a gente releva. É verdade. Se a Tarinê não jogasse tão bem, já ia ter ido pra geladeira há muito tempo. Essa ideia de humano vivendo em tocas num mundo pós-apocalíptico foi inspirado em Kipo e os Animonstros? Não. É porque eu tive a ideia dos elfos, e daí eu joguei as cavernas, tipo, como pra fazer, anões e elfos. E daí no fim eu achei, é um nome complicado, vamos usar o nome do Senhor dos Anéis. Então foi só pela brincadeira mesmo. Não vi Kipo e os Animonstros. O episódio inteiro foi muito bom, gerou uma tensão na medida certa. Mas o final, o que foi isso? Loucura, loucura! Me surgiu uma ideia. A velha conhecia jogos de videogame, é verdade. Será que ela teve inspiração do jogo da velha embaixo da cama nas suas ações? Não, porque não é a mesma linha. Fico ansioso para saber mais sobre esses auto-intitulados elfos. Eles têm planos para aparecerem mais em mais episódios? Não, assim, eles na aventura que eu comecei a escrever há meses atrás, eles eram mais importantes. Teria um momento que eles atacariam os jogadores com flechas e tal.
mas no fim eles ficaram só como um pano de fundo ali, uma historinha paralela, né, que, desculpa, mas não foi a muitos lugares. No mais, desejo vida longa e próspera a todos os guaxinins. Eu também. Beleza. Tateada. Meu Deus do céu, Marcelo. Eu Caramba, me chamou de Marcelo. Eu tô preocupado. Mãe, é você? Eu acho que ela ficou chateada agora com o final do episódio. Porra, vamos lá. Eu estou tão chocada e embasbacada e também sons de buzina abafando os palavrões que representam o quão surpresa eu fiquei no final do episódio. Observação, isso é uma reação positiva. Ufa, eu já tava preocupado. Que bom, né? Primeiramente, bom dia, tarde e noite, guaxa, convidade e guaxidade. Espero que estejam todos bem. Mais um episódio incrível, assim como todos que saíram esse ano. Como sempre, estava tudo tão impecável que eu nem percebi o tempo passar enquanto escutava. E quando achei que ia ter um final feliz e com um clima leve, levei um soco na cara do plot twist. Queria aproveitar e registrar que em um passado longínquo eu torcia o nariz para as histórias de zumbi. Hoje ainda tenho um pé atrás com algumas, mas sempre que tem aventura com zumbi aqui no RP Guaxa, eu fico muito empolgada. Amo como você consegue deixar esse universo sempre tão interessante. Esse em específico me fez repensar em tudo que eu achei que imaginei que sabia sobre possíveis tentativas de sobrevivência a esse tipo de cenário. E percebi que ou eu viraria um zumbi logo no começo, ou então iria acreditar numa velhinha simpática que sobreviveu sozinha ao fim do mundo. Não tenho muitas dúvidas, /teoria. Mentira, tenho sim, mas vi que já perguntaram ali embaixo sobre a velhinha ser a Kelly, que foi o que eu pensei no final. Então só vim deixar biscoitos e meus parabéns para vocês e todos os envolvidos. Esse episódio ficou impecável. Você vê que a galera realmente tem absoluta certeza que a velhinha é a Kelly. O pessoal tem saudade da Kelly, é isso. Mas não, assim, eu ia comentar outra coisa e esqueci, deixa eu ver. Pausa dramática. Não, eu tinha uma coisa que eu pensei no meio e agora eu esqueci, deixa eu só ler rapidinho. Tudo bem. Porra, não vou lembrar, é isso, acontece. Provavelmente você vai lembrar daqui a uma semana. Quando eu estiver editando pra soltar, eu vou, porra, era isso que eu queria dizer. É isso, esqueci a idade, gente. Obrigado pelo comentário, Tateada. O próximo comentário é da Coruja das Torres. Meu Deus, Guaxa! Bom, eu queria começar esse comentário como os outros, dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, mestre Guaxa. Juvidade do dia, que é o que o João prefere. E todos os ouvintes, tudo bem comigo, tudo bem contigo, Juvidade do dia? Tudo ótimo. Mas foi impossível com esse episódio. Meu tema favorito é zumbis. Olha só, uma pessoa que não gosta, uma pessoa que gosta. E todos gostam do RP Guaxa. Apocalipse e todas essas coisas. E como sempre, o Sr. Guaxinim superou todas as expectativas. Foi bem difícil ter que parar de ouvir para entrar no trabalho e só conseguir terminar o episódio no fim do dia. Episódio incrível. Os jogadores foram ótimos. Eu tô sem palavras com esse final. E triste, mas velhinha também me enganaria com o pipoca e videogame. Parabéns, Guaxa e todos os envolvidos. Vou ficando por aqui. Um beijo e até mais. Até mais, Coruja. Lembrei o que eu queria dizer antes. A pessoa fala, eu tô pronto para um apocalipse zumbi. Eu pergunto se, sei lá, a tua esposa, uma filha, a tua mãe foi mordida. Tá do teu lado. Tu tá pronto pro apocalipse zumbi? Porra, nem a pau. Eu ia ser mordido também. Vambora. Vamos enlouquecer junto, como diz no Last of Us. Tipo, não que lá dá errado, né? Mas eu espero que não ser um Romeu e Julieta ali. Porra, não dá, sabe? Assim, a pessoa não tem como tu ver, sei lá, teus vizinhos machucados, tu vê gente numa situação terrível e, pô, vou pensar só no meu umbigo e todos à minha volta, todos, porque não tem essa, eu vou proteger minha família. Porra, um que se ferrou, tu vai fazer o quê? Então é isso, essa é a ideia do episódio, desculpa.
Eu acho que eu também não conseguiria, porque, como você mesmo disse no episódio, tem que ter muito sangue frio. Porra, não tem coração. Não tem como. Eu não conseguiria ser uma Sarah da vida. Beleza. Carlos Henrique. A Sarah personagem, não A a Sarah Sarah jogadora. É isso aí, irmã, não fique com raiva de mim. Fica o registro. Já perdeu a amizade da Agatha, perder a Sarah também. Não! Carlos Henrique Barbosa. Que final inesperado. Eu fui pego de surpresa. O outro grupo dos elfos apareceriam na história, mas a decisão dos jogadores levaram eles para outro caminho? Não, a decisão do narrador ao escrever a história acabou diminuindo o papel deles. Que assim, eu faço uma one shot de, no máximo, 2 horas. Mas a expectativa é sempre ficar em 1h30 e ter combate com os elfos. Sei lá, alguém podia querer entrevistar um elfo. Eu achei que ia criar uma barriga no episódio que talvez fosse, né? Talvez fosse desnecessária. Então eu cortei da aventura final. Quando você for narrar pros seus amiguinhos, eu sei que muita gente faz isso, você pode incluir os elfos ali, fazer uma aventura maior e tal. Fica a dica. Achei muito legal a ideia dos zumbis, zumbis velhos e novos. Sempre achei estranho ainda terem zumbis em The Walking Dead depois de um inverno muito rigoroso. Não fazia sentido até com apodrecimento, pois eles não teriam como manter a estrutura muscular. Certo, é um vírus, então continuariam vivos. E o aspecto do zumbi poderia ser considerado pela quantidade de ferimentos que a pessoa teve ao ser atacada, e não haveria o processo de apodrecimento. Sem o processo de apodrecimento, eles manteriam os seus 5 sentidos, certo? Pergunta, Guaxa. Eles manteriam os 5 sentidos se não tivesse o processo de apodrecimento? Sim, assim, a ideia ali é que o zumbi ele não enxergava, ele não escutava. Aquele zumbi específico ainda cheirava e foi o que aconteceu a situação, né? A ideia, assim, era... Se ninguém fizer nada, não for contaminado, o mundo volta, entre aspas, né? Ao normal ali. É como uma... eu não quero fazer essa comparação, mas vou fazer essa comparação. A gente teve toda a pandemia da Covid, massacrou, morreu muita gente. Hoje ainda está tendo muitos casos, mas por conta da vacina, principalmente, né? Esses casos ficam menores. Então não é que a gente venceu a guerra contra esse vírus. A gente reduziu os impactos. A ideia de um apocalipse zumbi, a mesma coisa ali, né? Tem um vírus que, se as pessoas se cuidarem, né? No caso, evitarem mordidas, a tendência é que o negócio diminua bastante. Tem um filme... Não, desculpa. Tem um filme... Eu não vou lembrar o nome. Eu não vou lembrar o nome do filme. Alguém vai lembrar e, sei lá, coloca nos comentários. Mas era tipo um filme de apocalipse zumbi, que tinha uma cidade e daí as pessoas saíam pra procurar coisas fora e tinha fogos de artifício, porque os zumbis gostavam de ver coisas brilhantes e tal. E lá era um mundo em que o zumbi não era um vírus, era tipo uma maldição. Então, por exemplo, eles tinham uma cidade protegida, mas, sei lá, tu morreu na tua casa, sei lá, teve um infarto, tu virou um zumbi. E isso era um problema foda. Nessa minha versão de zumbis, tu é zumbi se tu for contaminado, né? Então só morrer não vai te transformar no zumbi. Se fosse simplesmente a pessoa morreu ou virou zumbi, aí não teria como escapar. Beleza. É tipo o The Walking Dead, que, bem, se você ainda não assistiu a série, pretende assistir, alerta de spoiler. Que no final eles descobrem que praticamente todas as pessoas já são contaminadas. Assim que morrer, elas já se transformam. Então, isso aí não tem o que fazer. Tem muito o que fazer. Beleza. Porém, assim, eu trouxe aqui, ó. O filme que eu falei é Land of the Dead. Não confirmo, nem desconfirmo, mas tá a informação. Se não for, o responsável da informação já. Isso. Continuando, porém, sem inteligência, não teriam como sobreviver ao inverno. Caso não tenham algum mecanismo ou instinto que os levasse a migrar para zonas quentes, como os pássaros, ou ficariam hibernando agrupados em algum lugar, abrigado durante o inverno. Eu acho que ele tá falando aqui como os zumbis poderiam sobreviver ao inverno, se salvando do apodrecimento.
Tá cortando teu áudio ou tu parou de ler? Eu parei de ler, acabou. Ah, aqui, inverno, desculpa. Eu tava olhando o próximo terminava com um abraço, eu tô perdido. Voltando. Tem um jogo que eu gosto bastante, que não deu muito sucesso, que é o Days Gone, do PlayStation 4. Eu joguei no PlayStation 4, pelo menos. E lá tinha um esquema desse, tipo, os zumbis, eles andavam em bando, né? Eles se organizavam em caverna, em lugar. Tinha ninhos, né, de zumbis. E uma das coisas que tu fazia era ir lá queimar o ninho de zumbi, pra que eles parassem de surgir na área e tal. É um jogo, assim, é um jogo que eu gostei bastante de jogar. É tipo um mundo aberto, entre aspas. Daí tem algumas cidadezinhas, pequenos acampamentos, né? E tem uma moto, é um motoqueiro que mata zumbi. Isso é legal. Tem aquela cena icônica do trailer quando lançou, que é na fazenda, que vem aquela horda gigante. Aham. Parece. Eu sempre também quero muito jogar e não tive a oportunidade ainda. Eu platinei, pelo que eu lembro. Espero que tenha um 2. Não sei. Deixa eu ver. Days Gone 2, vamos lá. A história foi bem fechada, não foi, Guache? Foi, mas assim. Mas, porra. Assim, ela tem um plot twist no final, que eu não vou contar, obviamente, que eu achei meio caído. Mas dá pra ter, porra, um motoqueiro que mata zumbi, dá pra fazer mais uns 4 jogos. Mas voltando, antes que a gente se perca. Quanto tempo tem? Não sei, eu não abri o Audacity, a gente começou 9h30, mais ou menos. 1 hora, talvez. Porra, meu Deus, que triste. Vamos continuar. O próximo comentário é do Icermaker 0. Ele coloca: boas noites, Guaxa, convidado e pessoas incríveis que ouvem. Sim, você é incrível, é verdade. Incrível também foi essa aventura. Dos NPCs aos jogadores. Me amarrei na história. Me deixou preso tal qual os jogadores no final do episódio. Toda a ambientação passou uma vibe bem de série apocalipse e sobrevivência. Adorei também a leveza dos jogadores, criando falas engraçadas, mesmo a situação perigosa. É o que eu falei, os jogadores abraçaram a ideia de ter a inocência dentro daquele mundo ali. E a gente sabe o que acontece quando você é inocente no mundo de zumbis, né? Você vira comida. E o final me pegou também. Eu tive 0 desconfiança da Sarah. Também teria levado a senhorinha pra morar na minha base sobrevivente. Todos teríamos. Off-tópico. Também adorei a aventura anterior, o mês que o mar levou Magnolia. Adorei o enredo e os jogadores foram maravilhosos, brabíssimo. Obrigado pelas aventuras. Abraços, pessoas. Abraço, querido. Continuando com Atari Boy. Gostei desse... Por algum motivo, o Atari eu gostei desse nome. Olá, Guaxa. Faz alguns bons tempos que não comento nada em seus episódios, mas venho sempre o acompanhando. Eu terminei semana passada uma viagem aqui pela América Latina, e eu posso dizer que você foi meu companheiro de bolso. Em meus momentos no ônibus, avião ou antes de dormir, estava lá você e os jogadores. Comigo. Então, obrigado demais por existir. Dito isso, vamos ao episódio. Primeiro, no momento que o primeiro zumbi apareceu, eu lembro exatamente do vídeo em que você faz... o vídeo que você faz referência no episódio do Ora Thiago. Porra, Thiago. Não, deixa de dizer, mas ok. Segundo, quando a Sarah decidiu ir com os personagens, eu coloquei uma mão na testa e pensei, caralho, ele vai morrer. Ela vai morrer, Sarah. Ela vai morrer. Eu também tive essa leve preocupação no momento, mas eu pensei, tipo, putz, e agora? A gente vai ter que proteger a Sarah. Também a gente mal tá conseguindo se proteger. Entretanto, quando vi que eles chegaram na caverna, nada demais havia acontecido e o episódio já estava no fim, bom, sabia que vinha caquita. Terceiro, eu estava tomando meu café da manhã quando ela falou que a amiga Bruna estava deliciosa. Enfim, é isso. Forte abraço e obrigado por tudo. Obrigado, querido. Assim, fico muito feliz. Em algum momento do podcast fala RP Guaxa, sua aventura de bolso, na forma de podcast, na voz dos dias, bem bonito. Então é isso mesmo. Fico feliz de ter ficado no seu bolso, de ter acompanhado você nesta incrível viagem, o que é uma dicotomia. Eu não gosto de sair de casa e você tá viajando o mundo me ouvindo. E a gente tá junto. Ué, perfeito. Obrigado. Obrigado mesmo, Atari Boy, que é um menino muito talentoso. Próximo comentário eu queria criticar o jogo. Esse aqui é tu também? Esse aí é um morcego que vive aqui no prédio. Ele pede pra mim fazer os comentários por ele, mas não sou eu. Tá, então tu vai ler o comentário dele, vai lá.
Não! Tudo bem. Ah, um zumbi! Ah, não, ele está apenas contemplando a vasta imensidão do céu. Olá, Guaxa Sociedade e Juvidade do Dia. Que episódio divertido, ação, investigação e romance. Os personagens foram incríveis e a sincronia entre os jogadores também. Só eu que tive a impressão que eles realmente se conheciam a vida toda? Os personagens, a Agatha, foi incrível como sempre, o padrão porrada e suas infalíveis técnicas de paquera. Tarinê, bem, sendo ela mesma, extrovertida e verdadeira, será que a arte copia a realidade? E o João Pedro, no caso ele tava falando de mim aqui, não é eu. Esse você falando em você na terceira pessoa, prossiga. Ai, meu Deus. Esse eu já sou tendencioso a falar, mas foi fiel ao personagem e deu um contraste ótimo. Nem sempre todos são corajosos. Ah, e a vaquinha. Amei fazer carinho nela. Pera. O Nolan, eu mesmo sou apenas um morcego amigável buscando o caminho de casa. Bem, acredito que as perguntas já foram feitas, então vou deixar nas mãos dos devidos responsáveis. Bem, vou voltar a bater minhas asas. Até o próximo, pessoal, e uma ótima aventura /semana a vocês. Obrigado, querido morcego John, pelo seu comentário. O próximo comentário é da Iakika, maravilhosa, mora aqui perto. Me deu um gostinho maravilhoso e eu fiquei alugando o Sr. Iakika falando de anime no evento que a gente se encontrou uma vez. Olá, guaxa criatura! Eu só vim dizer que eu cairia na armadilha da senhorinha também. Excelente episódio, obrigado a todos, porque você é fofa e maravilhosa. E pessoas fofas e maravilhosas seriam todas devoradas. Tala Slade, eu realmente não consegui pronunciar seu nome. É assim mesmo. Boa noite, mestre dos guaxas, que é tipo o mestre dos magos, só que versão em guaxinim. Juvidade do dia e guaxa versus. Que é o que o João prefere, juvidade. É só apenas uma mera coincidência. Meu Deus, que final foi esse? Expectativa, personagem da Tarinê. Sorry, eu sou apenas para guardar nomes. Eu sou péssima para guardar nomes. Virando zumbi pela rolagem da Agatha para verificar se ela tinha se machucado lá no começo da história. E acabei matando acabar matando todo mundo. Realidade, a velhinha fofa que me fez acreditar que ia ter um final fofinho e feliz no meio de um apocalipse. E o pior inimigo é o pior inimigo. E matou todo mundo. E me senti representada pela Agatha como personagem com heterocromia. Meu fursona é um meu fursona é um husky com o olho direito azul, piscina e o esquerdo verde água. Biscoito para todos em formatos de vaca indo para o brejo. Até a próxima. Até a próxima. Eu queria reclamar do jogador que não só comenta só no episódio que ele joga, como ele comenta 2 vezes. João, te lê, João. Vai lá. Não! Tá bom. Vamos lá. Boa noite, bom dia, boa tarde para todo o Guaxaverso. Primeiro, quero agradecer a todos os 50% do episódio. Guaxa com suas histórias incríveis, Zorzal pela edição maravilhosa e os padrinhos pelos NPCs. E as minhas companheiras de missão, que me arrancaram da caverna. Deixa claro, Tarinê, estou ainda chateado você ter me tirado da minha zona de conforto. Por ter me arrancado da caverna. Além de ser uma experiência incrível poder conhecer vocês, a melhor parte é aproveitar o gancho. A melhor parte, aproveitando o gancho, venha ser um padrinho você também. Sim, você mesmo, ouvinte. Venha para a melhor comunidade da internet. Você será recebido de braços abertos por todos e terá acesso a grupos interessantes e poderá jogar RPGzinho com a galera. Não perca mais tempo! Ok, voltando, não tenho muitas teorias do episódio, mas acredito, aí eu vejo que a minha única teoria foi por água abaixo na leitura, eu acredito que não seja do mesmo universo da trilogia da cigarra, caso tivesse ligação entre os episódios. Mesmo sendo zumbis, é uma pegada parecida, os zumbis são muito diferentes, e tive a impressão que as datas não batem. De qualquer forma,
Vou deixar as teorias para os profissionais. Vou encerrar aqui com biscoitos em formatos de vaquinhas e uma ótima noite a todos. Será que invoquei o ver mais? E emoji de olhinho. Pena que não, porque não foi eu que li. Obrigado, João. Próximo comentário. O pessoal tava brigando. Agatha ou Ju? Vou ler aqui o comentário dela. Nossa maravilhosa Shelley Poison, que coloca. Olá, gente linda que escuta, participa e alimenta esse podcast. Tal qual os jogadores alimentaram a Sarah. Espero que estejam todos bem. Estamos todos bem. O Apocalipse Zumbi é um dos meus temas favoritos, mas realmente precisamos de mais histórias com vacas. Dona Neves está aliviada que a vaca e o bezerro não sofreram maus tratos durante o episódio. É verdade. Os animais só são maltratados nos episódios quando os jogadores também são animais. Tipo os episódios de animais. Inclusive, sobre a vaca parindo e a Agatha Sofia usando a desculpa da camisa suja pra sensualizar, amiga, a calça certamente estaria numa situação muito pior. Perdeu a chance. Andamento da história perfeito. Achava que o grupo resolvia muito fácil o objetivo, só pra ter outro objetivo. Encontra a vaca, encontra o Lourenço, encontra os fios para chegar nessa reviravolta final. O Marcelo Gostin reforçando que não se pode gostar de velho mesmo. Que absurdo. E falando na velha, tem uma pergunta de bastidores. O Guaxa deixou o caminho bem pavimentado, com a velha coincidentemente sendo capaz de consertar equipamentos eletrônicos e mecânicos. Bem quando o grupo perde o mecânico deles. Se os jogadores não tivessem se apaixonado pela velhinha, a ideia era ela se oferecer para consertar o jogador? Ou quanto você pensou em insistir que ela fosse com eles? Ela ia se oferecer, mas ela não ia insistir. Eu ia fazer as jogadas difíceis para os jogadores, para eles dar um jeito de consertar o gerador. Se eles não conseguissem, aí teria a ideia de, porra, tem aquela velhinha, a gente podia ir lá buscar ela, né? E se eles conseguissem, a velhinha ia aparecer alguns dias depois, pedindo ajuda, alguma coisa do tipo, tô tendo problemas na minha base lá, e daí já vai ser à noite, na expectativa que os jogadores convidem ela pra dormir por ali, e daí a gente viu o que ia acontecer. Ela termina, beijo e biscoitos para todo mundo. Um beijo, Shelley, obrigado pelo comentário. Beleza. Older. Começa já com spoilers. Personagens voltando pra casa. Agatha perguntando da crush ao Yuguacha. Me lembra a história, desculpa. Mano, que sonso. Brincadeira. Só para jogar no discurso da véia depois que, de novo, a véia não é a velha. Peraí, não confundir. Me confundiu. Só para jogar no discurso da véia depois que, de novo, a véia é véia, não velha. Não confundir. Ok. Boa noite, Guaxa Juvidagata. Juvidagata, olha só. Chegamos na solução. Juvidagata é maravilhoso. Eu acho que esse é perfeito. Acho que entre todas as opções... Não, tu já queimou teu filme, pode ficar tranquilo. Não! Beleza. Ouvinte Nins e Guaxual. Que episódio, Guaxa, jogadores, Zorzal e NPCs incríveis. Aplaudindo com os pés porque as mãos estão ocupadas segurando o zumbi em cima de mim. Quê? Tava tudo rolando muito fácil, gente. A galera comprou muito fácil a desculpa da véia ter matado o cara, sem julgamentos. Dúvidas. Os jogadores poderiam ter encontrado os elfos da floresta? Se eles decidissem procurar mortos, não havia interação com eles. Por que os zumbis estavam olhando tão fixo para o céu? Aí tem várias perguntas que eu acho que se complementam. O que tinha lá? É magia da mulher da Kelly, que a Kelly matou? O olho de Deus? O ceifador? Um erro de programação? Contato alienígena? Eles estão mortos, vivos, mas mortos. E uma coisa que define quando você está vivo ou morto é a temperatura do seu corpo. Então, na minha cabeça, ele estava ali parado, olhando para o céu, para o sol aquecer seu rosto, sabe? Para mesmo que por um segundo, talvez, ele se sentisse vivo. Ou ele só gostava de luz, não sei. Ele estava apenas admirando a vastidão do céu. Sendo que ele não enxergava, né? Verdade. Ele podia estar tentando cheirar o sol. Será que o sol tem um cheiro bom? Não.
São gases queimando, né? Tipo, eu acho que não. Deve ser um cheiro de pum, assim, o negócio. Não deve ter um cheiro muito agradável. Muita gente levantou várias teorias. Talvez o zumbi, sei lá, por ele só poder sentir cheiro, se ele levantar a cabeça, o nariz tem mais raio de ação. Não sei, gente. Não tem nada muito planejado específico ali, pode ficar tranquilo. Ele estava apenas admirando o céu, no final das contas. Ele não enxergava, queria registrar isso. Novamente, eu cometendo o mesmo erro em menos de 1 minuto. Beleza. Continuando, algo me diz que o Guaxa ainda não dará essa resposta. Eu acho que você está enganado, meu amigo. Ele deu. Beijos e biscoitos a todos. Beijo, querido. Não são boas respostas, mas eu dei. O próximo comentário é do querido Ed Bahia. Ele coloca: dia, tarde ou noite, Guaxa. Guaxavidade ou Juvidade? Guaxavidade ou Juvidade? O que você prefere? Meu Deus. Aí chegou numa situação. Eu vou ficar com Guaxavidade porque a gente. Eu vou ficar com Guaxavidade. Ok. Você perdeu mais uma amiga. Guaxual, Guaxalera e Guaxamilha. Pelo amor da deusa, Mr. Guaxa, que barril episódio foi esse? Como pode uma simples história de zumbi ter um plot digno de Oscar? Pô, seria legal ganhar um Oscar, hein? Eu não tenho nem... eu diga, se algum dia um RP Guaxa for pra um roteiro adaptado pra um Oscar, porra, eu quero ir com um daqueles ternos da Yakuza, sabe? Dos jogos sabe aquele terno todo estampado? Porra, é isso que eu quero. Pô, esses aí é maneiro. Mas eu ainda acho que a Netflix tá perdendo muito dinheiro não adaptando assim, na verdade, quem tá perdendo dinheiro sou eu. Eles têm muito dinheiro já. Né? Mas, porra, seria incrível. Mas poderia eles adaptar pra dar dinheiro pra você e você fazer mais histórias pra gente. Podia. Continuando, sem falar que a maravilhosa Agatha, a excelentíssima Tarinê, vamos ver o que vem de elogio pro João. O covarde... O covarde mais corajoso, João Pedro. Te entendo, João. Antes um covarde vivo que um herói morto. Mas enfim, né? Eu acho que nem se eu tivesse ficado na caverna eu tinha sobrevivido nessa. Não, tu tinha que estar com a vaca no brejo lá pra sobreviver. O esplendoroso Zorzal e o grandioso Guaxá. Todos vocês foram um barril dobrado. Obrigado, Ed. Você também é barril dobrado. Eu espero que esse elogio funcione assim também. Seu amigo Martinez. Olá, Guaxa e convidade. Olá, galera do chat. Primeiro, quero parabenizar todos os 50% dos envolvidos no episódio. Guaxa estava sagaz como sempre. Ágata, Tarinê, João Pedro. Aí tem um risquinho no Pedro e Panda. Tiveram uma participação cativante. Até mesmo Ju, Sara e Lourenço como NPCs de luxo. Foram incríveis. Agora, algumas perguntas. O que tantos zumbis olhavam para o céu? Era tédio? Provavelmente. Segunda pergunta. Os elfos, entre aspas, morreram todos? Eu imagino que sim. A Sarah era boa no que faz. Terceira pergunta. Quanto tempo havia passado do início do apocalipse zumbi? Mais de 10 anos, né? Eu não lembro. Eu acho que é dito no início do episódio. E eu disse pros jogadores. É 20, não é? É bastante. O personagem tinha 20. Assim, o pessoal tá me corrigindo aqui no chat, é 20. Gente, 20 é mais que 10. Eu queria registrar. Com toda certeza. Eu falei mais que 10, eu acertei. Continuando. Pelo amor de Deus. No mais, sempre fico interessado em como você, Guaxa, vai evoluindo o GG e deixando cada vez mais fluido na aventura, mas sem tirar a sorte dos dados. Parabéns. Grandes abaixos. Grande abraço a todos e venham para a Taberna do Guaxinim. Obrigado, Martinez, pelo comentário. Obrigado, querido. Obrigado pelo comentário, obrigado pelos elogios. Próximo comentário é do Bar do Petis. Preocupado, vamos ver. Bom dia, boa tarde, boa noite, Guaxamunidade. Com a faculdade voltando, projetos pessoais em cima do prazo e o trabalho sugando energia. Porra, eu sei exatamente o que é isso. Não a parte... sim, o trabalho sugando energia, é isso que eu sei que é.
Ainda não consegui terminar o episódio. Estou na metade, mas amando cada segundo. E que incrível estreia do João. Olha só, ele veio puxar o saco do João. Quero mais de você no RP Guacha. Vi por alto a discussão na taberna, então pergunta aqui. Você conseguiu manter o apelido de Panda? Não, é João Pedro. Peço desculpas por ser... Eu tô brincando, assim. Se ele quiser ser outro João, não tem problema. Peço desculpas... pode falar. Na minha opinião, se todo mundo quiser ser panda, é bom que saia da extinção. O Guaxinim nada mais é do que um panda do lixo. Exatamente. No final, todos são pandas, né? Todos são pandas. Uns maiores, outros menores. Isso. Peço desculpa por não escrever o poema do episódio a tempo, mas a vida tem dessas. Pretendo escrever quando terminar durante a semana, mesmo que não saia na gravação. Até o próximo Guaxaverso, onde pretendo estar em dia. Querido, fez muita falta. Se tivesse feito o poema, eu tenho carta pra jogar pro João Pedro. Tô bem tranquilo, mas fico muito feliz. Pelo menos você veio aqui comentar. Um beijo no seu coração. E ainda aguardo o seu textinho clássico já, como sempre. Se ele quiser mandar antes, eu posso ler e te mando o áudio depois, Guaxa. Não. Tudo bem. Vamos lá. João Pessoa. É João. Boa noite, pessoal. Aqui é Jonatas Pessoas. Vulgo João. John. Esse aqui é John. Para quem joga comigo na taberna. Não sou muito de comentar, porque quase sempre perco os prazos, mas hoje fiz questão de correr aqui para arremessar biscoitos em formatos de bezerrinhos para todo mundo que contribuiu para um episódio tão intenso. Eu simplesmente adoro quando, apesar de tomarem todas as decisões certinhas, os personagens sofrem por uma escolha que fizeram e não somente por causa dos danos. Muito obrigado. Por causa dos dados. Costumo pensar que as falhas temperam as nossas aventuras e nessa aqui. Deus do céu, Guaxa. Que reviravolta. Realmente fiquei com pena dos personagens por terem sido tão inocentes, enganados e terem esse final. Um grande abraço para todo mundo. Para todo mundo. Essas aventuras /suspense estão entre os episódios que mais gosto. Muito obrigado, João Pessoa. Eu sou Marcelo Gostinho, ele é João Pessoa. E você é João Pedro. Que é pedra. Ou então, vulgo também, João Panda, morcego de óculos, João com emoji de panda, João... Dá pra fazer um episódio só contigo, assim, tem 3 pessoas jogando. É o Elliot, praticamente. Só do bardo ali, eu edito tudo de uma vez só e não tô afim de fazer cortes e edições depois. Tranquilo. Eu não terceirizei, não é maldade nem contigo nem com o bardo. Não, tranquilo, Guaxa. O nosso comentário é do Caio Lourenço, que é o meu comentarista favorito. Não, teve um sinistro só. Então, é o segundo comentário menor, mas eu tô bem feliz com o Caio Lourenço. Ele escreveu: moral da história, idoso é tudo covarde. Obrigado pelo comentário, Caio. Vamos lá, Sara Barbosa, minha irmã. Você sabia que a Sara me adotou na taberna, Guaxa? Ela te adotou. Ela me adotou como irmão. Eu sou irmão mesmo. Então tu é cunhado do Andrei. Eu sou cunhado do Andrei. Sabe que cunhado começa com... Deixa pra lá, prossiga. Beleza. Olá, Guaxavilhoso, Juvidade do dia e ao chat mais lindo dessa galáxia e nosso Guaxa, que é o nosso Guaxa Chat. Vou trazer biscoitos a todos os 50% envolvidos. E queria saber uma coisa. É João Panda, João Pedro, morcego de óculos e... Olha, por mim, todos. Né? E você, Guaxa? No episódio ele falou João Pedro. Continuando. Beijos em todos vocês e amei o episódio. Um terror emoji de olhos de coração. Acho que essa é a melhor descrição para o emoji. Um terror que tem vaquinha. Não, pera lá. É básica, é um emoji com olhos de coração. É óbvio que essa é a melhor descrição do emoji. Quer dizer o quê? Eu não sei, um emoji sorrindo com olhos de coração. Eu sei. É a mesma coisa. Prossiga. É a mesma coisa no final das contas. Um terror que tem vaquinhas
Que véia... um terror que tem vaquinhas. Que véia maldita, me deu ódio dela. Agora um emoji chorando. Novamente, melhor descrição do emoji. Parabéns, jovens. Até eu cairia na lábia de uma idosa que se parece com uma vovó. Mas, na verdade, ela era um lobo mau. Espero poder ouvir mais vezes o João. Obrigado. Em próximos episódios. Agora, mãozinha juntinha, um coração, um emoji com vários corações de volta. Beijos, meu maninho querido. Um coração, um emoji com vários corações de voltas, um coração e um emoji com olhos de coração. Muito obrigado, Sara. Que é a melhor descrição pra esse emoji. Que é a melhor descrição para esse emoji. Muito obrigado, Sara. O último comentário é do Fernando Lobo. Teve o João Pessoa, teve o João Pedro, o Marcelo Gostinin e agora temos o Fernando Lobo. Olá, remanescente guaxa, sobrevivente convidade e zumbi chinins. São zumbis. Porra, um episódio onde os guaxinins são zumbis. São vetores da doença. Aqui é o Lobo Nômade. Não consegui enviar a mensagem semana passada, mas acabei me perdendo. Mas dessa vez vai. Ótima história com muitos elementos interessantes, mas ainda mais com aquele final surpreendente, que me deixou cheio de dúvidas. Vamos a ela. Esse mundo é o mesmo da cigarra? Em que momento do tempo? O da cigarra é nos Estados Unidos, se eu não me engano. O teu próprio Pedro lembrou disso. Não lembro exatamente. Acho que não, né? Eu acho que o da cigarra é em Santa Catarina. E essa aventura é Paraná, se eu não me engano. Mas assim, é o mesmo mundinho do zumbi. Só que essas pessoas não se conhecem. Então não é tão difícil mais pra Kelly chegar ali. É verdade. Porra, agora tá mais... Do oeste. Bem mais fácil. Porra, é um estado. Esse mundo é o mesmo desgaste, foi, tá? O que aconteceu com os elfos? Foram comidos. Foram cortados porque eles eram a barriguinha da história. E como disse o João, não, o Jean. Eu misturei João com Jean, olha que bonito. E como disse o Jean, a única barriga do episódio é a da Sarah, que ficou cheinha no final do episódio. Sarah realmente matou todo mundo? Matou. Como a vaca perdida engravidou se não havia bois no pasto deles? Boa pergunta. Bem, a gente não foi olhar os outros, né? Vai que tinha um boi ali, a gente que não foi olhar. Se não havia boi no pasto... se não tinha boi na aventura, é porque 2 dias antes teve um churrasco. Então ele engravidou e depois foi comido. Faz tanto sentido agora. Salvei a linha do tempo. Essa linha está condenada a virar uma linha zumbi? Sim. Com base nesta história pregressa, parece ser só uma questão de tempo até o fim da humanidade. Sim, mas normalmente, se tu ouvir todos os episódios de zumbi, em algum ponto fala-se de existem lendas sobre um lugar que conseguiu se manter e tal. Eu acho engraçado isso aparecer em mais de um episódio. Mas, como dito em todos eles, é só um boato, né, gente? Ele continua. Estou indo agora. Eles estão se aproximando novamente. Não sei o que é pior, os zumbis ou os humanos. Até a próxima. O pior são os lobos, se tu tiver lobo, porque o lobo corre pra cacete. O humano e o zumbi, não. Dependendo, se tiver muito velho, ele nem corre direito. O lobo ou o zumbi? O zumbi. Obrigado pelo comentário, Fernando Lobo. João Pedro, que é o nome do meu sobrinho, inclusive. O nome do meu sobrinho é João Pedro. Fez 18 anos recentemente e tá nessa vida de vestibulando. Beijo, João Pedro, que não é o morcego de óculos, o outro João Pedro. Qual é o teu atributo favorito? 3. Personagem, quer dizer, tu só jogou com um episódio, esse é teu personagem favorito. Tu já fez NPC? Não tive oportunidade. Olha só, um cara que tá sempre dormindo quando surge NPC na taberna. Personagem jogador dos outros favorito? Dos outros, eu acho que eu não vou lembrar o nome, mas a principal da Eu Beijei Uma Garota. Principal, tipo a Shelley? Aqui ia se casar. É o personagem da Shelley, perfeito. Não lembro o nome, não sei se era... Era uma fruta, era isso. Eu não lembro se era Blueberry. Blueberry, perfeito. Blueberry, né? Na época ela ainda não tinha a brincadeira de sempre usar 4 no nome. Se vocês notarem, os últimos personagens da Shelley, todos têm o 4, gente. Tem o I e o V, Romano. NPC favorito? NPC favorito, a Boba. Saudades bobas, Boba, aliás. Também a Shelley. Há um padrão aqui. Guaxonvidade ou Shelleyvidade? Ixi. Mais uma amizade sendo destruída. Ainda vou manter no Guaxonvidade.
Olha, presta atenção. Com quem tu nunca jogou e que já jogou RP Guacha, que tu gostaria de jogar uma aventura? Tem muitas pessoas, porém tem 2 em específico que eu quero muito jogar, que é a Sarah e o Jean. É possível, olha só. Já anota isso aí, é possível. Qual o tema da aventura? Alguma coisa com bichinho. Animais, alguma coisa mais comédia, animais fofos, fazendo alguma missão bobinha. Isso, mas ok. Pessoal, lembrar vocês que o Padrinho morreu, por favor, migrem ou pra Orelo ou pro PicPay, não, o PicPay morreu também. Ou pra Orelo ou pro Apoia-se. Quero agradecer muito ao João Pedro, peço desculpa a todas as brincadeiras. Vamos jogar novamente, sim. Esse time é bem possível. O Jean e a Sarah são pessoas maravilhosas que têm tempo livre, né? Tipo, a Jujuba é uma pessoa muito maravilhosa, mas, porra, eu não consigo gravar com ela. Ela tem um tempo bem difícil. O Fencas tá pior ainda, mas, assim... então é um time possível. Como é que as pessoas te acham na internet mesmo? Principalmente na taberna. Novamente aproveitando a oportunidade, venha para a taberna você também, ouvinte, que ainda não faz parte. E, claro, no Instagram, que é mais fácil me achar, que é Jopem0199. Jopem 0199. Eu queria registrar que animais fofinhos a Sarah escreveu. Eu quero ser um rato. Assim, temos definições diferentes sobre ser fofinho, mas ok. Quero agradecer muito aos novos padrinhos. Estou devendo ler o nome de vocês. Assim que essa turbilhão passar, eu prometo, gente, prometo. Vou ler o nome de muita gente. Vou fazer um episódio só de leitura de nome de padrinho. Obrigado aos velhos padrinhos também. Obrigado a todo mundo. Obrigado a você que queria apoiar, mas não pode. Eu entendo. Não tá fácil pra ninguém. Obrigado a você por ouvir esse episódio até aqui. Muitos dos ouvintes não escutam o Guaxaverso. Ainda mais chegar até aqui. Então, porra, fico muito feliz. Daqui a pouco tem um pós-crédito com os erros de gravação. Tão incríveis. Eu ainda não ouvi, mas eu sei que tá incrível. Todos os episódios do Guaxaverso tem isso. Sempre desliga depois que eu falo. Não escuto o final, volto em todos eles. Que quase todos têm cenas pós-crédito. Vocês vão gostar bastante. Saibam que o RP Guaxa só existe porque vocês estão aí ouvindo. E que o Guaxaverso... Bem, senhor João Pedro, o Guaxaverso existe? Não, é só um delírio coletivo. Essa mesa do Jean anota aí que tem chance de acontecer. Um beijo no coração de vocês, gente, e até a próxima. Tchau. O morcego não é cego, ele só consegue chegar pelo som. Então... Pra quê? Então, é que é o seguinte, aonde eu tirei o morcego de óculos? Tem um desenho antigo que eu assistia quando criança, que era Ságua HX. Mestre, eu sou uma... desculpa. Eu só me apresento depois de falar o personagem ou eu já falo a personagem? Não, o personagem é em outro momento, agora é só a Tariné. Oi, eu sou o João Pedro, você... Desculpa. Começa de novo, Guaxa? Sim, vai pros extras, mas pode recomeçar. Tudo bem. Oi, eu sou o João Pedro, eu não tenho ideia do que eu falar, desculpa. Tu tem alguma rede social? Tenho. Rede social. Então, sou o João Pedro, minha rede social é tal. Tens algum projeto na internet? Não tenho. Então só fala, sou o Pedro, vocês me acham em tal rede social. Ok. O começo do jogo é a hora de gastar os críticos, é isso que vocês têm que fazer. Não é no final. É a Juliana gosta de vaquinha. A Juliana, isso é, porra, Já tem que fazer do Juliana. Mas isso é verdade, tá? Queria registrar. Eu sei. Eu também gosto de você. Menos quando ela tá aparecendo isopor. Que ela faz fronk em vez de crack. Aí é horrível. Vocês nem sabem o que é isopor. Vamos embora.
Eu vi nos livros, tá bom? Gente, ela tá dando leite, não tá? Ela não tava prenha, não tem um filhote? Eu acho que... Será que não foi o filhotinho que fugiu, não? Não, ela parece que vai ter um filhote. Ah, que vai ter um filhote? Tá, então eu vou fazer diferente. Vou mudar a fala, posso? Pode, Zorzal corta e mantém e vambora. Não, eu segurei o peito dele e ele fazia assim pra morder. Eu tô fazendo uma mordida como se estivesse me vendo, desculpa. Vou repetir. Eu tirei 5 e 5, são 5 meu atributo. Ela é uma farejadora, ela é especialista em encontrar pessoas. Ok. Só que passou aqui, tinha 1,70 m, pesava 83 quilos, estava usando roupas vermelhas. Tinha cicatriz no pé direito. Por isso a pegada está mais firme. Dá pra escutar a chuva? Não dá pra escutar a chuva. Pelo menos não no negócio. Desculpa, voltando aqui, Zorzal.